bom dia, então, a quem nos acompanha em casa, nas redes, aqui do auditório, plenário, colegas vereadores, vereadoras. Eu queria, antes de iniciar sobre o que eu vou falar, seguir só um pouquinho o debate, porque a vida é dinâmica, né? E muitas vezes se traz assuntos aqui, quando ele é importante, eu acho que a gente precisa reforçar, sempre é importante, né? Mas nesse caso, eu gostaria de falar um pouquinho, vereadora Tatiane, sobre esse assunto. Importante lembrar da solidariedade de alguns jogadores, que teve o Neymar, né? Também campeão aí, que deu 250 mil euros, tem alguns sites que falam em 250 mil, outros em 100 mil, para ajudar nessa vaquinha, né, do Daniel Alves. Mas eu queria dizer e conclamar, principalmente aos homens que estão nos ouvindo, que este debate, quando chega a uma situação de estupro ou de feminicídio, ele já vem de uma situação estrutural na sociedade. E é aqui, é na Europa, é na África, e infelizmente é no mundo. Porque é uma questão de estrutura. Quando a gente faz uma piadinha no café com alguém, quando a gente faz uma brincadeira, um elogio, entre aspas, com alguém, quando se fala da roupa de alguém, tudo isso está levando a este fato final, que é um estupro. Então, quando se chega no feminicídio ou no estupro, não chegou do nada lá. Ele é fruto de uma série de atos que muitas vezes nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, acaba reproduzindo. O investimento para políticas públicas, para as mulheres, os espaços de acolhimento, o reforço de uma rede de apoio, e nós aqui o ano passado apresentamos um projeto de lei pela PEN, que deve estar tramitando na casa, fruto desse debate do Daniel Alves, que era o não é não, porque eu quero relembrar duas questões aqui. Quando aconteceu isso, o que se disse lá na Espanha? Por sorte, este local tinha esse protocolo não é não e imediatamente deu todo o apoio à vítima, coisa que não acontece aqui na nossa cidade. Eu conheço meninas que me falam na escola: prof, eu fui abusada durante a pandemia, mas eu não tive apoio nem da minha mãe. Eu não consegui dizer para ninguém, porque ninguém acreditava em mim. Eu conheço meninas que foi dormir na casa do pai e o filho da madrasta teve um certo ato com a guria e o pai disse assim: sim, mas também tu precisa vir dormir aqui e ficar com esse camisetão? Justificando. Então, muitas gurias, muitas mulheres não falam, porque a primeira coisa que a sociedade faz é julgar. Esse caso do Daniel Alves é um exemplo, porque ele é famoso, é campeão de tudo. Mas tem muitos Daniel Alves na nossa sociedade. E tem muitas meninas e mulheres que não têm este apoio, que de certa forma, em que pese isso que a vereadora falou, tem um movimento nacional e internacional de punição. Então, isso nós temos que estar atentas e atentos. A segunda parte que aconteceu lá, quando aconteceu o segundo fato, foi o seguinte: essa mulher está querendo tirar dinheiro, que ele é rico, e está querendo se promover. Ela, que tinha todo o direito, não só na questão penal, mas na questão civil, de pedir uma indenização, ela precisou dizer que ela abria mão desse direito, porque o que ela queria era a punição judicial, jurídica e penal. Então, isso é emblemático. Quantas mulheres não denunciam para não dizer que não querem promoção? Daqui a pouco, de vítima, elas se tornam réis da sociedade. Então, isso é um debate importante quando nós fizemos essa fala da questão do machismo estrutural, que é, sim, fruto de uma sociedade construída a vida inteira, né? Então, é importante esse detalhe, mas
lhe parabenizo por esse debate. Aqui é uma luta importante e uma punição deste tamanho, ela é exemplar, mas ela precisa ser colocada no nosso dia a dia. E eu também já conclamo aqui, quem quiser e puder participar, no sábado, às 10 horas da manhã, vai ter um ato na praça contra o feminicídio, porque nós tivemos o primeiro feminicídio de 2024. O ano passado, só no mês de janeiro, nós tivemos 3 feminicídios. Este ano, uma parte, vereadora, nós chegamos em março, né, com o primeiro feminicídio, uma professora de escola de educação infantil, a Janice Rodrigues Lima, de 37 anos, que foi morta, asfixiada, junto com seu filho está vivo, mas estava na casa, presenciou uma criança de 3 anos que nunca mais se salva uma criança se não tem muito apoio aos filhos e às filhas de mães mortas pela questão do feminicídio, muitas vezes na frente do pai, muitas vezes o pai vai preso ou se mata ou fica impune e ela perde a mãe dessa maneira. Isso, se não tiver um apoio muito grande da rede de apoio às mulheres mortas, mas aos filhos de mulheres mortas, tu não salva mais a sociedade. Essa criança vai ser um rebelde, um doente, talvez até ir para marginalidade, fruto disso que passa. Então, são questões importantes quando se fala desse assunto. Só parte rapidinho, que eu tenho que entrar no meu grande expediente. Sobre esporte, eu quero saudar aqui o Luizinho da Veiga, que está presente aqui conosco no plenário da Câmara, um ícone da voz dos rádios, né? Uma pessoa que todo mundo conhece pela voz, mas está aqui presente conosco aqui no plenário da Câmara. Seja bem-vindo, Luizinho. E falar sobre a questão do Neymar que a senhora citou. Que bom, né? Que ele costuma pagar multas bilionárias, mas ele poderia também pagar, vereador, os impostos que ele sonega no Brasil. Ele poderia ter o mesmo fervor em liberar bandido, estuprador da cadeia. Ele poderia pagar os impostos que ele sonega no Brasil, né, no exterior. Então, só queria fazer essa saudação que é o Luizinho e aproveitar, meu vizinho, Luizinho, e fazer essa saudação, né, e a ele, que é uma pessoa importante no nosso futebol. Eu também peço uma parte. Obrigada, vereador. Se for rápida, vereador. Não, só para dizer que nós precisamos ver quem são os nossos ídolos, né? Quem nós admiramos. Exatamente. O Neymar, infelizmente, agora entrando numa outra situação, já teve várias situações de denúncia, mas que nunca se consegue comprovar, né? Aí a gente não sabe por quê, mas já teve denúncias. E, infelizmente, é ídolo de muitos jovens que ficam, e como disse o vereador Rafael, se esse valor pago ali, quantas coisas poderia ser dado? A sonegação de impostos, quantas escolas infantis ou no esporte mesmo poderia ser feito para os nossos jovens que têm muito talento e muitas vezes não têm oportunidades, né? Então, são debates importantes que nós temos que fazer na sociedade. Mas, entrando aqui agora no meu grande expediente, eu quero falar e retomar um pouquinho o tema da educação do governo federal. Eu trouxe alguns slides para a gente ressaltar o quanto o governo tem feito, em primeiro lugar, na educação básica. Somente em 2023 foram destinados recursos para a construção de 1.000 creches e pré-escolas, de 625 escolas em tempo integral, 1.500 ônibus de transporte escolar. Quantas vezes nós falamos que tem crianças fora da escola porque não tem ônibus, não tem condições de pagar um transporte para a escola, né? Essa previsão inicial passou dos 9 bilhões. Nós temos também os institutos federais. Ontem nós falamos muito aqui dos cortes e foi dito por nós, inclusive pela bancada do PT, que nós somos contra qualquer tipo de corte na educação, em qualquer nível da educação, né? Mas é importante, eu peço uma declaração de líder para a bancada do PT. É importante... Em declaração de líder, segue na tribuna, vereadora Rose Frigeira e bancada do PT. O quanto está sendo investido para que as pessoas permaneçam ou continuam na rede profissional e tecnológica, né, no ensino médio.
de todos os estudantes no ensino médio, apenas 11% estão no ensino médio técnico, que isso seria muito e é muito importante avançar para o desenvolvimento econômico, social e cultural, além da educação no nosso país. Na questão das universidades e hospitais universitários, né? Aqui vale a pena dizer, né, que existe, o governo federal já falou isso através de 3 ministros para 4 vereadores desta casa, no dia 26 de dezembro, que ele tem muito, todo o debate é para a instalação de novos campos de ensino superior e para a retomada daqueles que estão parados há muitos anos, alguns, mas que foi colocada uma emenda, inclusive, né, da deputada federal, de quase de 5 milhões para que se faça o estudo de uma implantação federal, e esta seria na nossa região. Então, o governo federal está mostrando, né, vários investimentos aí no ensino universitário. O pé de meia, vou passar rapidamente, porque foi conversado ontem, né, também foi um debate da campanha, que vários outros partidos que hoje estão incorporados no governo levantavam essa questão, né, de um incentivo financeiro para os estudantes que estão no ensino médio, para permanecer e para concluir suas matrículas. A gente sabe que a evasão no ensino médio é enorme, sempre foi grande no país, muita gente tem que trabalhar, não consegue conciliar. Além de tudo, pensar que essa juventude precisa de lazer, precisa de cultura, não sobra tempo para nada. Então, este pé de meia é uma forma de incentivar que as pessoas, estudantes, continuem estudando e terminam e concluam pelo menos o ensino médio. Nós também temos a questão, bom, ali é mais de 7 bilhões no ensino médio, né? No pé de meia, pode passar aqui rapidamente para quem é. Para estudantes de 14 a 24 anos, importante dizer que são aqueles inscritos no programa da Bolsa Família, e para estudante de 19 a 24 que continuam na EJA, que aqui no município é um debate que nós precisamos cada vez fazer mais. Nós estamos acabando com as turmas da EJA e nós precisamos não só não acabar, como criar. Nós já tivemos 10, 15 escolas com EJA, hoje nós temos uma com a possibilidade de 2, com a possibilidade de acabar uma. Aí também a lista de investimento no PAC, que eu falei, né, a grande possibilidade que nós temos de colocar a Universidade Federal da região Nordeste do nosso estado, e a questão do CAPES também, né, o processo de seleção. Também isso foi, durante o governo anterior, quase se acabou, né, aquele intercâmbio que muitos estudantes iam estudar no exterior, né? Aí está falando do doutorado sanduíche no exterior, que é aquilo que faz uma parte aqui, outra parte no exterior, mas que depois que as pessoas voltam, elas têm que investir aquilo que elas receberam, elas têm que dar um retorno para o país, porque elas receberam bolsas para isso. Também teve esse processo que ofertará quase 3 mil bolsas para pessoas conseguirem, né, ter uma experiência fora do nosso país. Então, nós queremos deixar aqui dito, até em função do grande debate que teve ontem, né, como o ano de 2023 foi um ano para semear bases. Não se transforma um país num ano, num 2, num 3 anos, nem em 4, mas está semeando bases para construção, para garantir investimento na educação do nosso país. Eu também queria colocar aqui e lançar até um desafio, de repente, a todos os vereadores dessa casa. Foi quase por unanimidade a votação ontem,
que nós fizéssemos uma nova moção. Esta vez, uma moção mais propositiva. Não só moções de repúdio, de contrariedade, que a gente tem feito muitas vezes. Eu, particularmente, não sou daquelas que têm restrições a moções. Eu acho que uma casa política, uma casa de uma cidade tão grande como Caxias, que está inserida num contexto nacional, é importante, sim, se posicionar por tudo que está acontecendo no nosso país e no nosso estado. Então, a moção que eu vou propor aqui é que a gente faça um pedido nessa moção ao governador Eduardo Leite, que ele se manifeste aderindo e concordando com o programa Juros da Educação, que é o programa que foi lançado ontem. O ministro Haddad reuniu com os governadores do estado do Sul e do Sudeste, porque São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais são os maiores devedores da dívida com o governo federal, que ultrapassa os 7 bilhões, e desses 90% são desses 4 estados. O que o governo federal propõe? Que os estados devedores invistam na educação, no ensino médio, profissionalizante ou técnico, né, que é o nome que é o nome correto, e quem investir aquela parte dos juros que deve ao governo federal, conforme uma tabela, né? Eu tenho a tabela aqui, mas não vai dar tempo de esmiuçar porque eu tenho pouco tempo, mas parte deste juro investido em vagas para o ensino médio técnico vai ser descontado da taxa de juro, que todo mundo reconhece que é alta, né? É 4% acima da inflação, é uma taxa de juro alta, mas é uma possibilidade e é um investimento do governo federal. Está abrindo, de certa forma, mão daqueles juros para que os estados investam na educação. E não é só investir na educação, é investir no jovem, é investir na economia, é investir em políticas sociais de modo geral, porque o Brasil está muito aquém no ensino técnico profissionalizante, no ensino médio profissionalizante. Só para concluir, nós temos uma tabela aqui que o Brasil ele está atrás, né, da Colômbia, do Chile, aqui na América, mas está atrás da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que é composta por 35 países em matrículas no ensino médio técnico. Então, como nós queremos ser um país desenvolvido, que se desenvolva, que inclua o estudante, se nós temos poucas matrículas, pouco investimento no ensino médio técnico. Então, eu acho que é uma oportunidade para o nosso governo federal, estadual diminuir a dívida, o juro das dívidas com o governo federal e investir na educação. Para concluir agora, sim, já que ninguém quis a partes, né? Tu quer? Pode, te dou, vereador Rafael, tem 1 minuto. Bom, enfim, concluindo então, eu vou citar os dados que eu falei que não ia citar. O Censo da Educação em 2023 apontou que nós temos 7,7 milhões de matrículas no ensino médio. Né? A grande maioria a gente sabe que é responsabilidade dos estados, mas apenas 1.100.000 desses estão num serviço, numa formação profissional. E somente 20% em tempo integral. E vocês imaginam que na EJA nós temos, no Brasil, o 5º país no mundo em população, 5º está indo para o 6º ali, né? Está uma disputa, mas enfim, 40.000 estudantes com formação técnica no
no ensino para jovens e adultos. Como nós queremos desenvolver a economia, desenvolver o país com tão pouco investimento na educação técnica. Então, esta é uma oportunidade. Vamos ouvir o governador nos próximos dias, mas com certeza eu imagino que ele irá aderir. Se não aderir, vamos fazer essa moção aí, porque isso é propositivo, é importante. Muito obrigada.